tempos de renovação de matrículas, surge uma questão que afeta muitas famílias. As escolas podem negar vagas para crianças atípicas? Embora o direito à inclusão seja garantido por lei, os relatos de dificuldades na hora de garantir esse direito são recorrentes. Nossa equipe foi às ruas para investigar e esclarecer o que a legislação diz sobre o tema. A garantia de vagas para crianças atípicas é lei. Você sabia? Em época de renovação da matrícula escolar, muitas famílias de crianças atípicas se sentem discriminadas ao tentar uma vaga no sistema de ensino. Essa conduta é legal? Pode a escola negar vaga de matrícula a uma criança atípica? A resposta é não. Atender uma criança atípica é um dever legal de qualquer escola. Fomos às ruas saber se as pessoas estão por dentro do que diz a lei. Você está sabendo que, por lei, é proibido as escolas negarem vagas para as matrículas de crianças atípicas? Não, não estou sabendo. Você sabia que tem uma lei que proíbe as escolas de negarem, de recusarem matrícula para crianças especiais, atípicas? Sim, com certeza. Mas, assim, nem todas as escolas realmente proíbe ou não atende ou não aceita. Eu, como professora, na escola que eu trabalho, aceito sim. Porém, eu sei que é algo muito difícil, que a família corre muito atrás, que nem todas as escolas realmente aceitam. Sim, mas assim, a realidade é outra, né? A gente percebe que a falta de vaga, a dificuldade, né? Tanto na rede pública quanto na rede privada, tá? E assim, existem dificultadores, por exemplo, que está no bairro, às vezes você está no bairro bem próximo de uma escola e às vezes, muitas das vezes, você é colocado para outra escola, em outro bairro totalmente diferente, né? Você conhece algum caso, alguém que já tenha passado alguma dificuldade para matricular os filhos? Sim, conheço várias pessoas que passaram por essa situação, mas nós sabemos que existe a lei que inclui todas as crianças, ou seja, todas as escolas precisam se adequar para receber as crianças da forma que elas são. As crianças atípicas são aquelas que apresentam diferenças significativas em seu desenvolvimento em relação à maioria das crianças da mesma idade. E essas diferenças podem ser observadas em aspectos como linguagem, socialização, comportamento e habilidades cognitivas, como transtornos do espectro autista, TDAH, dislexia, entre outros. Crianças com deficiência têm o direito de ter as necessidades educacionais atendidas, começando pela vaga em escolas regulares, mas muitas famílias encontram dificuldades na hora da matrícula. Para entender quais são os direitos previstos por lei e o que fazer quando são negados, conversamos com a advogada especialista em Direito da Saúde, Daiane Miranda. Existe um número máximo de alunos especiais por turma? Não, não existe nenhuma legislação que determine a quantidade específica de alunos por turma, porque estando dentro da capacidade da escola, da turma, as crianças autistas entram dentro da mesma capacidade da turma, não pode se limitar com o número de 1, 2, e muitas vezes, infelizmente, as escolas têm feito isso por não querer estruturar a empresa, a escola, para atender esse número de crianças autistas. Entre os direitos dos estudantes com transtorno do espectro autista, por exemplo, incluído na Lei Berenice Piana, como pessoas com deficiência, está a garantia da matrícula e acompanhamento adequado no ano letivo. Além disso, a escola deve assegurar um plano de ensino individual e a presença de um professor auxiliar. E em caso de instituições, algumas escolas que querem cobrar além da mensalidade para poder aceitar a matrícula dessas crianças, é permitido ou isso é errado? Não, isso não é permitido, isso é verdade, inclusive isso é crime, porque acaba, de certa forma, inviabilizando a criança ao estar naquele espaço. Então, isso não é permitido, a criança tem livre acesso, deve ser tratado com isonomia, conforme todas as legislações hoje vigentes. A criança deve ter acesso, deve ter professores de apoio, devem ter o acesso individualizado, o PEI, que hoje é o plano de ensino individualizado para aquela criança, determinando
como é que ela deve ser atendida dentro do espaço escolar, com livre acesso ao PEI, que é o plano de ensino individualizado, portanto, é permitido que a criança tenha o mesmo tratamento que as outras, tendo o mesmo valor de mensalidade, não podendo ser cobrado nenhum valor extra para professor de apoio, para o acesso, para atividades adaptadas, isso não pode ser cobrado como valor extra. Portanto, a inclusão de alunos atípicos na sala de aula é garantida por lei e essencial para promover a diversidade no ambiente escolar. Hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei Berenice Piana, além da nossa Constituição Federal, que determina o livre acesso à escola, ao atendimento prioritário, ao atendimento especial individualizado. Então, isso não é permitido, isso deve ser denunciado às autoridades, à comissão das OABs, que hoje nós temos, né, comissões em todas as OABs que tratam desses casos quando se tratam de casos coletivos. Nós temos o PROCON, que hoje a gente também pode denunciar em casos de escolas particulares. Pode ser também ajuizado ações individuais em busca da reparação por esse transtorno causado à família. Tem muitos casos de pais que procuram, outros passam por isso e chegam a nem procurar os seus direitos por acharem que essa lei não existe? Infelizmente é muito comum, mas como que a gente imagina, quando chega esse período de dezembro, janeiro, a mãe já fica logo ansiosa, sem saber como é que vai fazer a matrícula, quem dirá os outros direitos que a criança tem, né? Então isso é muito comum, infelizmente a gente tem sido procurado cada dia mais para estar auxiliando, seja de forma extrajudicial, seja de forma judicial. E é muito necessário que essa informação chegue às famílias, que elas não podem deixar para lá, que elas não podem aceitar, porque cada vez vai ficando mais comum. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de discriminação.